Boa noite, pessoal. Fala, Xará. Bom? Ó, o homem já tá aqui já. Deixa eu chamar ele aqui. Fala, Tiagão. Opa! Tudo Boa em cima? noite. Como você Tudo tá? bom? Estamos aqui Crescendo na rápido o luta. cabelo, hein? Rapaz, pois é, tô precisando de outro corte de quarentena já. A mulher tá aí É assistindo, já tá verdade. convocada já. É isso aí, coisa Eu acho que é boa. o tempo que tá passando rápido, viu, Jaque? Não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, Tiagão. Verdade, cara. É Que muito bom, mas louco, o né? importante é a gente fazer bastante coisa, né? É isso aí. O importante é o tempo não passar em vão, né? A gente gastar bem esse tempo, né? E, Exatamente, deixa eu ver se minha imagem tá boa, se e tá adequado. com Meu som tá certeza a beleza? Tá gente. tudo certo? Tá tudo ótimo, tá excelente sua conexão, sem delay, tudo tranquilo. Vamos lá? Beleza. Muito bem, cara, que legal. Certeza. Rapaz, é incrível, né? Hoje eu estou muito feliz, estou um pouco nervoso também, Por quê? porque você é um cara que eu admiro pra caramba, um cara que me inspira, eu acho que inspira muita gente. Opa. E, e eu sempre via palestra sua, enfim, e olhava assim e falava, pô, quando eu crescer eu quero ser igual esse cara, né? É Então, louco. e aí, aquela vez, a gente teve a oportunidade de te mostrar o iRancho lá em. Estava em Campo Grande, fizemos remoto, Uhum. né? E a É, tua reação me deixou, assim, muito feliz, né? Porque, assim, um cara com a bagagem que você tem muito mais hora de voo que muito piloto, né? uhum. Então, um cara desse, confirmar esse sentido, esse caminho, para mim foi muito importante, entendeu? Foi muito bacana, assim, foi uma afirmação de que esse esforço tá valendo a pena, né? Tanto esforço a gente começar alguma coisa que, que, que assim, enfim, para mim foi muito especial, né? E a gente É vai falar também de verdade. outras coisas aí ao longo da live que vão ser bacana, né? Então, começar, acho que todo mundo está aqui te conhece, né? Queria agradecer todo mundo que está aqui com a gente hoje, que vai dispor, assim, as lives estão muito concorridas, né? É Mas, verdade assim, mesmo. a gente tem muita gente aí que vai acessar a gente hoje. Começar falando que hoje o papo é um pouquinho diferente, não é métrica. Se você quer métrica, compra o livro do homem. Aqui conta passo a passo, bem facinho. Eu tenho o meu aqui, eu dei para todos os diretores da empresa o livro. Então hoje nós vamos falar sobre o contador de causo, né? E você Uhum. sabe de onde que veio essa inspiração, Shaq? Não sei, Thiago. Chama Forrest Gump, já assistiu? Forrest Gump, assisti, claro. Um clássico. Então, Quem não o assistiu filme tem que assistir, né? quem não assistiu tem que assistir, né? E assim, uma coisa que sempre me impressiona em você, assim, igual aquele evento da Silveira lá em Cuiabá, Uhum. você acho que gastou 1 hora e meia em 2 slides, né? E eu Pois não é. vi ninguém pegar o celular ou se ausentar da sala. Né? Então, assim, É uma verdade. capacidade fenomenal, muito bom, assim, né? Você conseguir transmitir uma mensagem e captar a atenção das pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Mas vamos entrar aqui. Quem que é o Shaker um pouquinho? Conta pra gente rapidinho aí. Bom, Thiago, antes de falar, queria agradecer o convite, a oportunidade. Para mim é uma delícia estar com você. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, a força não só do seu trabalho, mas a empresa que você construiu, as pessoas que trabalham com você. No final das contas, nós sabemos que uma coisa é você se relacionar com o fundador e outra se relacionar com as pessoas. E quando eu comecei a me relacionar com as pessoas, a tua equipe, eu vi o quanto tinha permeado do Thiago nesse processo. Então, o quanto, apesar de jovem, a empresa, claro que não digo jovem, falando que você deve estar 3 anos nessa jornada, mais ou menos, não é isso? Vamos fazer Quanto tempo? 4. Fazer 4 Vamos fazer anos, 4 em 4 anos é novembro. bastante tempo, bastante trabalho. Mas do ponto de vista do horizonte, de onde a empresa vai, nós estamos falando de uma empresa que vai viver 15, 20, 40, 50, 100 anos, ela vai mudando, que é a capacidade de vocês, conquistas que eu não tinha visto em empresas com 15 anos e nem tinha visto em grandes empresas, grandes corporações. Então foi muito legal, cara. Então, assim, tá próximo a você, tá construindo uma jornada junto. Mais à frente nós vamos falar que essa caminhada nossa hoje ela é paralela, né? Se Deus quiser, até dezembro vai estar tudo super funcionando bem do nosso trabalho, então nós vamos tratar disso. Mas então dizer que eu estou feliz em estar aqui, eu adoro estar com gente que é insatisfeita positivamente. E você é um deles.
né? Você é um cara frustrado, absoluto. Nunca tô feliz, cara. Para mim, nunca tá tão bom que não possa melhorar, sabe? Nunca tá tão ruim que não possa piorar. Então, vamos trabalhar sempre para melhorar. Exatamente. Exatamente. Então, é uma coisa assim, muito, muito legal, cara. Mas, assim, talvez de uma forma muito simples, a jornada, né? Talvez, assim, de onde veio, de uma forma bastante objetiva. Eu sou paraense, nasci em Belém do Pará. Meus pais estavam... Meu pai trabalhando com o sogro, meu sogro tinha, na época, uma concessão de explorar palmito na Ilha do Marajó, cara. E eu nasci num distrito de Belém, que chama Iquaraci, mas ainda pequeno, eu fui criado em Sorocaba, uma cidade do interior de São Paulo. Então, e de Sorocaba vinha Maringá, né? E eu sou filho de produtor, né? Então, minha família é produtor, pequeno produtor, vamos dizer assim. Então, essa jornada da fazenda, se bem que até os 15 anos eu ia para a fazenda para andar, assim, eu ia para a fazenda quando era criança para andar a cavalo, aí depois, quando eu tinha uns 13, 14, para andar de moto, né? E talvez eu comecei a ver a propriedade de um jeito mais profissional, claro, apesar de sempre trabalhar no curral, eu não tinha essa coisa, eu queria ser administrador de empresa. A minha cabeça, eu quero ser administrador, ser administrador, ser administrador. Até um dia que um tio meu falou, por que você não faz zootecnia? Daí eu falei, mas o que é zootecnia? Porque hoje eu tenho zootecnista, presidente de companhia, diretor, super bem sucedido, mas no final dos anos 80, começo dos anos 90, zootecnia não é o que é hoje, né, cara? E aí, naquele momento, fui pesquisar o que era, tinham pouquíssimas universidades de zootecnia, mas eu entendi, poxa, pode ser. Eu lembro até que eu fiquei em dúvida, será que eu vou estudar no Mackenzie, que era uma opção, né? Falei, vou fazer Mackenzie e vou para Maringá, né? Que é as duas opções que eu tinha. E aí, cara, por uma obra do destino, eu vim para fazer vestibular em Maringá e conheci uma turma da República. E quando eu vi aquela República, aquela vida universitária, aquela cidade... Falei, cara, se eu não passar em Maringá, eu volto a fazer faculdade aqui, porque é isso que eu quero para mim, entendeu? E aí foi isso, essa jornada universitária. E logo que eu me formei, eu sempre tive uma pressão positiva muito grande da minha mãe, olha, vai trabalhar, meu, não inventa moda de fazer mestrado, essas coisas. Eu até tinha passado no mestrado, falou, vai trabalhar, vai trabalhar. E aí eu arrumei emprego em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, numa grande propriedade, que eu era controlador. Quando deu quase 3 anos, ela, e aí, quando você vai fazer mestrado? Eu falei, mãe, a senhora decide, a senhora quer que eu trabalhe ou que eu faça mestrado? Manda trabalhar ou manda estudar, né? Daí ela falou, não, agora chegou a hora de fazer mestrado, né? Que agora você já tem uma história, já entendeu como é essa bagagem aí, agora é hora de fazer mestrado. Então eu tenho essa gratidão muito grande por esse tipo de comportamento. E eu lembro, putz, você imagina você ser recém-formado, cara, e tá morando numa fazenda. Cara, segunda a sábado, até a hora do almoço, maravilhoso. Você está trabalhando a 1000 por hora, recém-formado, aprendendo um monte de coisa, propriedade grande, eram 12 retiros, era controlador, confinamento, beleza. Cara, chegava sábado à tarde e domingo, era aquela situação, falava assim, caraca, você estava alguns meses atrás na faculdade, e aí eu lembro até que eu liguei para ela, falei, mãe, tá tudo bem e tal, já fazia acho que 1 ano e meio que estava morando fazendo. Mas chega sábado à tarde, domingo, dá uma tristeza, uma solidão. Ela falou, que bom, né, filho, que você está trabalhando? Nossa, mas está trabalhando numa empresa tão boa, né? Então, mãe, mas saudade minha namorada. Nossa, filho, mas olha, esse chefe que você tem um baita cara legal, né? Não sei o quê. E eu tentando chorar as pitangas, ela, não, fica aí. É importante para você. Meio que assim, se vira, meu, não reclama. Não reclama que você é abençoado em estar trabalhando. Então, acho que um pouco dessa jornada minha... da fazenda, do mestrado, um pouco não, muito veio, como você sabe, né? Você tem esse caso de uma inspiração familiar muito, muito forte, muito, muito pesada, e aí eu lembro que desde criança ela perguntava assim, qual é a sua meta? Qual é a sua meta? Qual é a sua meta? Então, assim, fui educado... Rapaz, mas tua mãe que te ensinou a teoria já da meta, rapaz? Cara, desde criança, o que você quer da vida? Qual é a sua meta? Qual é a sua meta? Qual é a sua meta? Tanto, cara, que a coisa é tão estranha que eu, meu irmão e minha irmã fomos presidente da comissão de formatura, cara. É mesmo? E assim, e nunca houve nenhum tipo de... Então nunca houve nenhum tipo, você vai ter que ser o presidente da comissão de formatura. Talvez esse lance de alguém tem que resolver, resolve. E a gente não percebia isso, mas era um processo de educação que ela trouxe num sentido de assumir para si a responsabilidade.
né? Legal. E na verdade, aquela coisa do foco na solução, se tem que comemorar, comemora, se tem que chorar, chora, mas assim, no final levanta, sacode a poeira. Pragmatismo tal, total, né? Pragmatismo. então, assim, então acho que, resumidamente, que aqui essa 1 hora vai passar meio rápido, né? Mas é isso, cara. É isso, exatamente isso. Então, um pouco disso, qual é a sua meta e um pouco da vontade da administração. E nessa jornada, uma coisa que eu nunca falei assim sobre essa jornada, além de ser centro acadêmico, ser de iniciação científica, antes disso era tesoureiro do clube de futebol da rua. Era Você já cuidava do dinheiro, já acha? E a gente fez uma rifa, que na época eu vendia a rifa, depois abria a rifa, e eu cuidava do dinheiro, cara. E eu lembro que eu colocava todo o dinheiro numa caixa de sapato embaixo da minha cama. Devia ter, sei lá, 12 anos e tal. E, bicho, e sumiu o dinheiro. Pensa no maior desespero da minha vida até hoje. E aí foi uma choradeira. Eu lembro que sumiu o dinheiro da rifa do clubinho de futebol. E depois, no tiro de guerra, também cuidei da questão financeira. Então, era um grupo de 300 caras aí com 18 anos, e poucos tinham oportunidade de ter colocado um terno, gravata, essas coisas, porque tinha de tudo um pouco. 300 caras no tiro de guerra de uma cidade grande, e tem desde, sei lá, cara, do filho do executivo, do médico, dono do hospital, até o cara mais simples, né? E lá todo mundo de farda é igual. E aí a gente viu que, pô, não tinha, a galera não ia para uma festa de formatura como nós iríamos, assim, para dar um exemplo, né? Cara, daí a gente organizou uma puta festa com banda de formatura do tiro de guerra, e aí também fui tesoureiro da história do tiro de guerra, e a gente cuidou disso e fez esse tipo de iniciativa para juntar dinheiro e para atingir um objetivo no final das contas. Quando eu era criança era para comprar um jogo novo para o time da rua de uniforme. No tiro de guerra era conseguir fazer uma festa e assim por diante. E hoje, cara, é ajudar, como você, mudar, continuar mudando o agronegócio brasileiro. Cara, a pecuária tem que mudar muito, Thiago, muito. Muito. Eu estou aqui no escritório hoje, nós estamos com o estagiário na sala do lado, ele não está na live porque ele está numa reunião, então eu posso falar. E ele conversando ele é da consultoria júnior, e ele está conversando com o professor, eu quero que o senhor vá comigo na fazenda da consultoria júnior, porque o pecuarista lá, ele não está convencido em fazer estação de monta. Cara, eu acabei de ouvir isso. Não é que me falaram, cara, na sala do lado, o estagiário que foi até mais tarde, que ele é da Zou Júnior, e ele precisa do professor para convencer o pecuarista que foi na consultoria júnior... Vai ganhar mais dinheiro, né? Exatamente. Convencer o cara a ganhar mais dinheiro, né? Exatamente. Então, é super legal, cara. Então, assim, é isso. Acho que um pouco da jornada é essa. A minha vontade era fazer a mesma pergunta para você, mas eu tenho que fazer outra live, né? Vamos, tem muita coisa boa. Não, eu te falar, com 14 anos eu morei nos Estados Unidos, lavava carro e cuidava de criança, era babá. Olha que legal. Então, ganhava meu dinheirinho lá, comprava minhas coisas, enfim. Mas vamos lá, hoje o papo é você. Quem foram seus professores, suas inspirações? Quem que você lembra assim dessa jornada? Sua mãe, com certeza, né? Ela já está no ela já está na lista, a primeira da lista. Claro, né, cara? Que nessa coisa toda, eu diria assim, que você tem 3 grandes grupos de professores. Eu acho que famílias e amigos, né? Então, minha mãe, e aí eu posso estender isso a meu pai e meu avô, né? Que é o pai dela, tal, que sempre muito nessa linha de fazer, né? O meu pai é administrador, muito metódico, certo, controle impecável, disciplinadíssimo, um negócio assim impressionante. Você perguntar para ele quanto pagou num parafuso em 1983, que ele vai lá, cara, em 2 minutos ele pega uma ficha de papel quanto pagou naquele parafuso. Então, esse aprendizado nisso e a questão dos valores muito sólido, valor, certo, né? Assim por diante. E o avô super empreendedor, aquele cara que saiu do interior de São Paulo, foi para o Pará, saiu do interior de São Paulo, foi para não sei onde, sempre empreendendo muito. E, então, assim, família tem isso, um tio que eu tenho, que é o Júlio, que está no Paraguai, que é aquele tio mais próximo, que te empurrava para frente. Sempre gente que te empurra para frente, sempre para frente. Né? Uhum. E aí, quando você vai para a universidade, você tem aquelas pessoas da universidade, os professores, tanto da universidade como mestrado. Então, professor de nutrição, professor de pecuária de corte, né? Então, você tem aquelas pessoas, assim, professor Branco, professora Lúcia, professor Ivanor, professor Ulisses Secato, aqui de Maringá, que sempre foram muito práticos, aquela turma da prática, né? E o terceiro conjunto, cara, que são os clientes e os funcionários do cliente. Então, assim, aquele peão, aquele capataz, aquele tratorista, aquele gerente, o pecuarista em si. Então, eu diria assim que hoje nossos
meus grandes professores, assim, do ponto de vista de desenvolvimento, nesse conjunto que eu posso citar, estão nossos clientes, principalmente os clientes mais empreendedores, sabe? Aqueles clientes que jogam um jogo para ganhar, para gerar emprego, para poder fazer o melhor, aquele que entendeu que no final das contas eu preciso desenvolver pessoas. Então esse tipo de gente, desde um capataz que quer que o peão dele vire capataz um dia, então eu vejo assim que eles são realmente muito poderosos. Eu tenho uma cliente que é a Carla de Freitas, que ela fala assim, Antônio, trabalhou, tem que receber, entendeu? Fez, parabéns, não fez, tem que cobrar. E aquela coisa assim, muito direto ao ponto, né? E outros, centenas, cara, que sempre nos desafiaram, cada um ao seu tempo. E hoje eu podia dizer que, claro, tem aqueles influenciadores digitais que a gente segue sempre, liderança, eu sigo um cara que chama Michael Oliveira, chama Líder HD, Luciano Pires, do Café Brasil, super legal também, que a gente segue, e tem a mentoria também com esse tipo de gente que vai buscando. Então, eu vejo assim que, no final das contas, lembrar que a gente é um aprendizado contínuo, né? Eu estava fazendo a minha agenda típica e estava tentando ver se eu achava mais, como que estava, assim, aquela questão assim, quanto do teu dia, eu cheguei à conclusão, assim, 2 coisas que eu não faço, né? Mas eu vou fazer, tá? A primeira é conseguir, quando eu não faço aquela coisa assim, colocar a atividade física como uma atividade de trabalho, sabe? De trabalho. Então, atividade física tem que ser trabalho. A atividade física não é depois. Ela tem que acontecer. Então, porque eu acredito que quem está bem fisicamente produz mais. Eu falo isso com a minha equipe. Então, eu falo, de repente, assim, se eu conseguisse sair às 6 em ponto para fazer atividade física, seria maravilhoso. É isso eu não consigo, né? E outra coisa é conseguir ter a agenda de estudo diária, né? Eu gosto de acordar bastante cedo, eu durmo super cedo, né? Mas eu procuro manter a atividade de estudo diária, até porque toda hora gravando curso, aprendendo sobre pecuária, agora, putz, lendo bastante o BR Corte, assim, sabe, da Viçosa, o tema da exigência, da visão de suplementação, que são coisas que não são da minha área direta, mas tem tudo a ver com o que a gente acredita. Ó, eu até estou no grupo dos Beef Runners, né? Na verdade, eu sou da Rabeira, né? Os caras correm maratona para 3 horas e 20. Não, você tá doido, cara. 2 horas e 40 tem gente lá que corre maratona, né? Ou menos, talvez. Né? Eu sei que a galera lá corre maratona abaixo de 3 horas. Eu fico, meu Deus, na minha cabeça não entra nem correr uma maratona, quanto menos abaixo de 3 horas, né? Mas super inspirado por isso. Então, acho que essas coisas, e equilibrar tudo isso com família, com aquilo que a gente gosta de fazer, mas tem a vantagem, cara, para mim, a segunda-feira de manhã é melhor que o sábado na hora do almoço. Assim, incomparável. Incomparável, cara. Então isso para mim tá aqui falando com você, toda a nossa jornada de debate sobre o futuro das 2 empresas juntos, né? Com essa parceria, negociando, buscando, fazendo a nota 10, os novos clientes. Pô, abrimos um cliente novo em Minas, que a gente não tinha um cliente daquele perfil em Minas, cara, fazendo mentoria com o nosso time. Então, assim, cara, um monte de coisa acontecendo. Claro que falando aqui parece que tá tudo bem, tá tudo... Cara, tem um monte de zebra, um monte de pepino, né? Um monte de incêndio todo dia, né? Cara, mas assim, no final, eu vejo que querer entregar o melhor passa a ser o mais legal de tudo, né? Então, acho que é isso, assim, de uma forma bem direta, sem matar a nossa prévia que a gente combinou aí de assunto. Vambora. Você sabe que esse negócio de exercício, eu conversei com o orientador da minha esposa lá no Texas, um californiano. E aí ele me perguntou se eu estava fazendo exercício, eu falei, não tem tempo e tal, mais ou menos nessa linha, né? Eu falei, Thiago, o segredo é você não colocar o exercício no trabalho, você colocar o trabalho ao redor do exercício. Então, primeiro é o exercício, depois é o trabalho. E ele fala, eu faço meia hora de exercício por dia, independente de qualquer outra coisa. Né? Então, ele enfim, aprendendo. É disciplina. Só vou pegar um controle do ar-condicionado ali para ligar o meu ar. Claro. Tá do lado da mesa. Aí, agora eu consigo fechar uma porta. Só não precisa quebrar a porta, né? Vai quebrar a porta de vidro, precisa quebrar tudo. Né? Ó, o pessoal do Rebanho Araguaia, um puta projeto legal. Então é isso, acho que do ponto de vista pessoal é isso, cara, querer fazer mais, cada dia mais, melhor, para tudo. Como pai, como profissional, como filho, como irmão, como, sei lá, tentar pelo menos, né?
tentar. Cháquera, outra coisa que me chama muita atenção assim, para tudo que você faz, e o livro é muito uma expressão disso, é a simplicidade, né? É assim, você conseguiu criar uma metodologia que ela olha muito para a simplicidade, né? Porque o pecuarista ele não tem aquela profundidade de número ainda, né? Então você tinha que criar uma forma de avaliar, de poder comparar os caras. De onde que vem isso, entendeu? Como é que você criou isso? Na verdade, eu diria que estamos criando ainda, né? Isso não para, é um processo vivo, né? A jornada, na verdade, talvez ela tenha começado... Logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa fazenda, eu tive um chefe, Juvencio, que é um dos meus mentores, né? E ele fazia uma pergunta assim, quanto eu vou gastar e quanto eu vou ganhar? Tá? E aquilo me forçava muito a fazer conta, fazer conta, fazer conta, fazer conta. Eu não sabia, né? Então eu tive essa conta. Então, a partir daquele momento, quando eu saí da fazenda e comecei a prestar consultoria, na área técnica, eu me perguntava, poxa, mas será que isso que eu estou... Cara, eu vi que tem um problema de manejo de pastagem, eu vi que dividir, adubar seria melhor, mas quanto que eu posso gastar nesse negócio? E aí foi quando se começa a evoluir. E você entra sempre pela metodologia contábil, né? Aquela coisa, receita menos custeio, menos depreciação de investimento. Até hoje eu tenho planilhas assim, com milhares de linhas para calcular a depreciação. E aí eu mesmo, para a mesma fazenda, não conseguia repetir aquele método. E de repente, como que eu ia depreciar uma vaca se a novilha era mais barata que uma vaca? Ou como eu ia depreciar uma fazenda se ela vale mais do que valia antes? Então, acho que o desafio do learning by doing, vamos dizer assim, né? Essa coisa do tem que fazer e vai fazendo, vai aprendendo, vai fazendo, vai aprendendo, vai fazendo, vai aprendendo, faz com que venha acontecendo. Tanto que hoje, por exemplo, essa semana próxima, eu vou ministrar um treinamento para o nosso time sobre novos índices. Porque assim, no final das contas, a gente acaba vendo que você tem indicador de arquitetura de rebanho, que é percentual de matrizes sobre rebanho total, quilo desmamado por quilo de fêmea acima de 14 meses, você passa a ter indicadores de maior resultado, ou mesmo percentual sobre o valor da fazenda, somado com a média de valorização, não só aquela coisa dos índices tradicionais, mas desembolso por arroba produzida em nutrição, relação nutrição-pastagem, sabe? Então você passa a ter novos indicadores, e justamente assim, indicador tem que ser igual roupa, eu acho, cara. Sabe quando você compra uma roupa nova, tem que dar uma roupa velha, senão fica muita coisa, não dá. Você guarda aquela camisa velha que você gosta, sabe aquela que você gosta? Todo mundo tem a camisa velha que gosta. De estimação, né? Aquela estimação, cara, e que não abre mão. Eu sou São Paulino, mas eu tenho um amigo que é corintiano, como muita gente tem, né? Cara, e a estimação dele é do Corinthians, de quando ele tinha, tipo, 15 anos, cara. E ele usa, todo domingo ele taca tal. Cara, mas não serve, tudo, mas é a de estimação. Então eu respeito, cara. Eu falo, essa é a de estimação, porque cada um tem a sua, né? Então, é aquela coisa, naturalmente você vai... Para você não ter um grupo, um corpo de indicadores muito assim desnecessário, você abre mão do velho, põe novo. Não significa que você não mais vai olhar, cara. Mas alguns... Olha que loucura isso, cara. Antes eu tinha reais por hectare ano como principal indicador. Se essa live fosse 2 anos atrás. E hoje não é mais. Quer dizer, ela continua vigente, ela vai sempre ser vigente, mas resultado pelo valor da fazenda é mais poderoso, como o Rodrigo colocou aqui, do que resultado por hectare. Né? Ou mesmo a relação que o Rodrigo colocou, o valor do rebanho pelo valor da fazenda. Mas no caso, esse reais por hectare é percentual de resultado sobre o valor da fazenda. Esse é um valor mais poderoso do que o reais por hectare, na verdade. E percentual sobre o que vale o rebanho também. Né? Especialmente percentual sobre o que vale o rebanho no início do exercício. Então você passa a ter novos indicadores que acabam dando guia para esse processo. Né? Antes a gente falava GMD global, produção de roupa por hectare, né? Mas hoje passamos a ter novos indicadores, com novas arquiteturas, e não para por aí, porque o mundo muda, né, cara? Acho que com o volume de informação que o Ranch vai trazer para nós, certamente a gente falou assim, porra, tem coisa aqui, né? Tem coisa aqui, acho que nós vamos ter que avançar, aprofundar. E por quê, cara? Quanto mais eu olho a indústria, quanto maior analiso aves e suínos, quanto mais avalio os outros setores do agro, eu vejo, cara, a oportunidade que nós temos para produzir. É impressionante, cara. Impressionante. Quanto nós podemos fazer. Sabe, aquela coisa... Eu acredito que 100 arrobas por hectare, a pasto, sem
sem ser super intensivo, tá ao nosso alcance, já tem tecnologia ao nosso alcance, cara. Não existe na prática, eu não conheço pelo menos na prática, mas no papel a gente já supera R$3.000 por hectare. Aqui no Paraná nós estamos tendo um pacote de, chama Boi na Terra do Soja. É um programa com 12 propriedades que tem o desafio de ganhar mais que o soja na região. Saiu hoje um estudo no Paraná. O Paraná tem 35% da área total em área agrícola e 25% em área de pecuária, né? E essas áreas de pecuária é muito em Morro, Ortigueira, em Curitiba. Então, é um estado onde a agricultura é maior que a pecuária. E nós estamos aqui, né? Então, assim, seguinte, cara, tem um jeito da pecuária dar mais que soja, entendeu? Não que ela precisa ser melhor, não é isso. Mas, poxa, então é um grupo de 12 pessoas, chama Squad, né? Aquela coisa, 12 caras e meninas, tudo para poder justamente entregar isso aí para trabalhar. Sexta-feira mesmo nós vamos encontrar numa fazenda para justamente debater perfil de estratégia para trabalhar com lotação mais alta. Porque você não vai chegar em 2 pau por hectare com lotação baixa. Não. Só que se você fizer lotação alta sem estratégia, você acaba com o dinheiro. Entendeu? Vai tudo no famoso N. Vai N, P2O5, e calcário, e gesso, cara, e torra o dinheiro. Mas não é isso, não é torrar o dinheiro. Entendeu? O negócio é chegar com mais jeito do que força. Entendeu? Com dinheiro qualquer um faz, ou quase qualquer um faz. Eu quero ver fazendo a estratégia, na visão de longo prazo, na construção de uma visão. E não é da noite para o dia, né? Nada relevante é da noite para o dia, né? Não, isso a gente ouviu, cara. É incrível, porque praticamente toda live que a gente tem, uma das coisas mais marcantes é que não tem mágica. Entendeu? Tem suor, tem sangue, tem trabalho duro, tem acordar cedo, tem final de semana, e, enfim, cara, não tem mágica, não. O que eu acredito que a mágica é você aprender a se apaixonar pelo aquilo que você faz, cara. Que aí o final de semana, o noite, o a mais, o não sei o quê. E a outra mágica é o seguinte, você ficar de olho em quem se apaixona fácil pelas coisas. Porque se você tiver com gente apaixonada perto de você, cara, vai. Quando eu falo, é gente que quer fazer, que não é que ela não vai achar desculpa, não, porque não sei o quê, nananã, sabe? Aquelas historinhas de não fazer porque não anotei o recado porque não achei a caneta. Pá, cara, tá, não é? Gente que não tem essa, né? Você ligou pro Thiago? Liguei. E aí? Falou com ele? Não. Então é foco na solução, né? É isso aí, cara. Resolve. Eu falo muito isso na empresa. A gente tem... Nossa obrigação é resolver o problema do cliente. É muito engraçado, porque às vezes o pessoal entra em contato com a gente perguntando o preço da vacina de aftosa, né? Gente, vamos procurar um preço da vacina de aftosa pro cara. Entendeu? Temos que atender, temos que resolver o problema, né? Aí você já antecipou, né, o que a gente vai anunciar, que a gente está formando uma parceria, estamos trabalhando juntos aí para o iRancho informar os números para a Integra, né? E, cara, eu acho que isso é fenomenal, porque a gente amplia muito a capacidade de informação que chega, né? E acaba levando a isso que você está falando, né? Porque da mesma forma que eu vejo o software como um organismo vivo, entendeu? Os indicadores são organismos vivos também que evoluem, amadurecem e passam a aparecer outros com maior importância, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente vai conseguir, daqui a pouco, com inteligência artificial, cara, aí a gente vai conseguir espetar uns robozinhos lá para começar a achar dinheiro no meio das informações, né? Então, eu acho que a gente tem um futuro muito, muito bacana pela frente, tem uma sinergia muito boa, né? Não, e o mais legal, até que eu quero contar para a turma que está conosco aqui, Thiago, foi assim, nós tomamos a decisão que nós não tínhamos braço, nem expertise, nem condição de construir um software qualitativo que gerencia um indivíduo, que tenha conexão com brinco eletrônica, com balança, que tivesse capacidade de conversar com o banco, como é o teu software, com o iRancho. Fala assim, cara, que problema nós queremos resolver? E nós entendemos que a nossa unidade de negócio principal é o hectare, que a gente está muito mais ligado ao indicador, que nós não somos uma empresa de software, nós somos uma empresa de método de gestão, que as rotinas são muito poderosas. Então, mas é fundamental na pecuária moderna ter um controle individual, que converse com o indivíduo, que analise o histórico reprodutivo, que organize o serviço do curral. Cara, isso é fundamental. Falando, cara, mas precisa, nós não temos e não queremos fazer, como que faz? E aí começou uma jornada de, e agora, né? E conversa com a turma E a questão não era
nem o software em si. Ela falou, nós queremos encontrar um tipo de gente que acredita no que a gente acredita. E desde a primeira conversa, falou, puta, esse cara é incomodado, esse cara já deu certo, entendeu? Eu nem sei se o software, naquele momento, a gente viu muito pouco do rancho, né? Cara, nem sei se vai ser bom, mas se é bom, mas que vai ser, vai ser. Então, eu acho que quando a gente, depois desse processo, entendeu que a gente está investindo tempo e dinheiro, como você também, em que o usuário de rancho possa sincronizar os dados com a plataforma do Instituto Integra e fornecer os dados para que a gente tenha o benchmark, devolva os indicadores e assim por diante, falou, poxa, fica super legal, cara. Então, para nós é maravilhoso estar aqui, estar conversando com você. Eu tenho certeza que até o final do ano as ferramentas vão estar conversando, como dizem, né? Especialmente quando eu vi a capacidade da tua equipe, a visão, a forma com que resolve o problema. Quer dizer, o problema é grande, divide menor, vamos solucionar essa coisa toda. E vamos embora. E vamos embora. Então, acho que é isso. E vejo realmente um setor que precisa, cara. Eu lembro que você falou assim, cara, a minha questão não é que pegar cliente de outro software. Cara, o que a gente quer é o cara que está no Excel, é o cara que não tem controle. E no final, o que está acontecendo é que a coisa está queimando tão bem que o cara do outro software está vindo, cara... Está vindo dando trabalho para nós ainda. Está vindo direto, por quê? Porque no final muda muito. Então, eu vejo que é isso, assim, que o posicionamento de querer ajudar, de querer fazer mais, cara, é fundamental. E aí fica muito legal, porque o cara que busca o instituto, mas e o software qualitativo? Tá aqui, ó, você vai usar o eRancho, entendeu? É a nossa chancela, né? É a nossa chancela, você vai usar o eRancho, né? Então, como o Léo Floriano, nosso grande amigo, tá aqui, o Júnior também, bastante gente legal tá aqui. Então, assim, eu vejo que esse processo que nós estamos construindo junto, que começa pelo pecuário, ele vai crescer e vai ser natural. Eu vejo que quanto mais... cara, tem que estar junto das pessoas boas. O mundo é colaborativo, entendeu? Infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, as gerações anteriores são gerações menos colaborativas por uma situação de formação, de história, de mercado, de geracional mesmo, né? E hoje nós somos colaborativos. Cheguei à conclusão que, assim, esse é o escritório que eu tenho hoje, é o último, cara. O próximo vai ser, entendeu? No coworking. Não faz sentido. Escritório vazio, porque tá todo mundo trabalhando no home office. Eu acabei de abrir uma sala nova. Falei, o cara liberou, aluga a sala para não perder a sala, né? Nós estamos contratando também. Aluguei a sala, deu a pandemia, a sala vazia, a gente aqui, todo mundo em casa. Eu falei, caraca, esse mundo mudou. Um primo meu mora num prédio onde, se ele quiser ter a panela de pressão, fica lá do prédio. Ele desce lá, pega a panela de pressão. Ele cozinha lá na cozinha do prédio. Não precisa ter panela. Fala, meu apartamento é pequeno, não precisa ter panela de pressão, cara. Vou na panela de pressão lá. E uma vez, final de semana, vem um chefe internacional, traz comida para os caras aqui. Então, assim, não precisa ter carro. Então, a colaboração, que nós estarmos juntos, ela é fundamental, cara. Eu vejo, assim, que é o único jeito. Por isso que a gente criou Fazenda Nota 10, por isso que a gente atende Maré Macia, por isso que nós temos um programa Boi na Terra do Soja, porque é junto, é comunidade, sabe? É comunidade de gente, né? Junto vai mais longe, né, Cháquera? Eu acho que é isso. E assim, duas palavras que eu ouço você falar muito, assim, eu falo desde antes de existir o eRancho. Excelência operacional. É isso aí. Eu acho que a gente trabalha muito para que isso aconteça, entendeu? Para que o pecuarista entenda o que está acontecendo na fazenda, para realmente conhecer o negócio dele. Né? Porque muitas vezes eu não conhecia, entendeu? O controle que tinha, que era a minha angústia na minha fazenda, né? Que desespero de, cara, tem um monte de número, para que eu ouço aqui agora, né? Então, eu acho que isso aí vai levar a gente muito... A excelência operacional, cara, é o único jeito de produzir com margem. Não tem outro jeito, cara. Não tem outro jeito. É só com excelência operacional. E eu lembrei de você, Thiago. Eu tô... de câmera de segurança, não sei o que, essas coisas. Eu falei, cara, perguntei, essa câmera top aqui, que filma tudo, que você controla, quanto custa, né? O cara falou, R$400, né? E eu falei, dá zoom, cara. O cara colocou vídeo do outro lado do rio. Falei, cara, é só questão de tempo pro rancho tá com esses negócios, essas câmeras aí, entendeu? Você imagina o animal chega no coxo, a câmera da tipo, esse tipo de gente que, se tiver que pôr câmera, vai pôr câmera, se tiver que pôr sensor, vai pôr sensor, se tiver que vai pôr, porque é isso, sabe? Satélite, o que seja. O que eu preciso saber é o seguinte, 9h30 da manhã o boi tá deitado, o boi tá pastando. O boi tá pastando com qual altura de pastagem? Entendeu? Qual a condição corporal? Qual a score de fezes? Qual o consumo de suplemento?
Cara, logo nós vamos ter um sensor dentro do rumen para indicar, cara, o grau de desempenho das bactérias luminais e a distribuição das bactérias gram-positivas e gram-negativas no rumen, para entender esse desenvolvimento, para entender aquela coisa. Eu não vou mais precisar necessariamente esperar pesar o boi para saber se está tudo bem. Pela indicação do metabólito do rumen, nós vamos saber, cara. E vai estar de rancho esse negócio, né? Antes de refletir qualquer coisa em peso, né? Você já toma uma ação corretiva. Exatamente. Então, antes assim, de qualquer prejuízo. O futuro da pecuária, ele é muito claro, Mas eu vejo que antes ele passa pela revisão do layout. Assim, qual é o grande problema da pecuária brasileira? O layout, são alguns, né? Mas do ponto de vista técnico, o layout da fazenda, cara. Eu acho que o layout, quando eu chamo layout, é aquela coisa, quando o cara vai construir uma casa, ele contrata engenheiro, contrata arquiteto, a mulher fala assim, e a máquina de lavar vai ficar aqui, mas e o varal? O varal vai esconder lá, eu não sei o quê. Tudo, e é uma coisa assim, pô, e as primíparas, e as novilhas, e as pluríparas, e as secundíparas, e quando tiver um bezerro? E quando chega, cara, nós estamos no inverno, mas não dá para comparar o vigor de crescimento de inverno no verão. E agora? Não vai fazer nada? Cara, poucas fazendas no Brasil podem não fazer nada, entendeu? A grande, quando eu falo assim, fazenda, algumas regiões parar que continua chovendo, mas mesmo assim você tem desafio. Cara, a estratégia de entre safra é o coração da excelência operacional. Só que eu vi várias fazendas usando os melhores consultores da área de adubação, não sei o quê. Cara, eu não conseguia colher, porque não tinha tamanho de lote, porque não tinha água, porque o pelo deixava passar, porque não chegava no coxo, que era 3 porteiras para chegar no coxo. Então, assim, no final nós estamos falando de talvez da medir bactéria gram-positivo e gram-negativo no rumen, mas hoje é acertar layout de fazenda, entendeu? Hoje é olhar para a score de fezes. E talvez a gente bater o celular e tirar uma foto das fezes e dar score de fezes, vai ser uma funcionalidade que pode ser desenhada em algum momento, em algum startup que vai ser usada pelo rancho. É ou não é? Nosso aplicativo de campo, com certeza, é uma coisa interessante, coisa bacana. Então, assim, ideia não falta, mas nós precisamos só de uma coisa, que o boi fique no máximo 18 meses na mão do cara. Ele já chega com 7 ou 8, não deixa passar de 20. Olha, um boi de 27, 28 meses tem uma carne topíssima, né? Pode estar com uma cobertura. Diferente daquele aqui no Paraná tem muito super precoce, que a gente sabe que isso impacta na qualidade de carne, né? Animal de 13, 14 meses. Mas um animal de 2 anos, 2 anos e meio, cara, morrendo com 22 arrobas, gordo, sabe? E cara, o sonho, novilha com 95 de prenhez, primípara com 90 e vaca com 85, cara. Cara, se vira. Se não emprenhou, nós temos que dar um jeito para ele. Cara, porque daí o rebanho tem o GMD máximo global. Eu não conheço nenhuma fazenda com esse índice, tá? Ainda não conheço. Talvez tenha, mas não conheço. Mas quando a gente tiver isso, o GMD global da cria vai para 500 gramas, porque você está tirando vaca, entrando novilha, as novilhas estão ficando, as primíparas estão ficando, o melhoramento genético no máximo. Só que assim, cara, tudo isso são 20 anos, bicho, para chegar nisso. 20! Então, assim, é mais rápido você plantar mogno e colher, entendeu? Plantar mogno demora muito, cara. Mas você fazer isso, pôr um gene, desenvolver uma excelência operacional, transformar uma fazenda num negócio, entendeu? Vai demorar também. Só que tem que começar uma hora, né, meu? Mas, Chácara, é assim, igual o meu pai fala, o ponto A e o B e o jeito de chegar, né, que é o plano. O Rodrigo Albuquerque fala no plano de voo, né? Você fala no propósito, no planejamento, né? Então, assim, é planejamento, cara, não tem jeito. E assim, é igual falar na empresa, fala, gente, o arroz com feijão tem que ser impecável, tem que ser perfeito. Depois disso feito, a gente vai começar a inventar moda, entendeu? Porque você tem degrau de maturidade, que é o que você fala, 20 anos. Entendeu? Mas o cara tem que traçar um plano e tem que definir estratégia para chegar naquele plano. Né? Quando você tem um plano, às vezes o C pinta antes do B, cara. Porque as coisas estão tão caminhando bem e que no final das contas o ponto C... Agora, quando você não tem plano, nunca chega nem B, nem C, nem A. Internamente a gente chama de Bzão e Bzinho. Que o Bzão seria o macro e o Bzinho são os degraus, né? Bom, você fez o curso lá, você lembra? Eu estava falando de Bzão, Bzinho. E é isso. E a vida reserva coisa para nós que acontece assim. Quando você está trabalhando, a frase que eu estou usando agora, que eu adoro, que é nada resiste ao trabalho, cara. Nada resiste ao trabalho. Então, quando você encontra essa energia
que vocês muito bem têm na empresa de vocês, que as pessoas, essas 100 pessoas que estão aqui hoje, sabe, nada resiste ao trabalho. Esse é o ponto. Só que assim, não tem caminho fácil, não tem caminho... Hoje, por exemplo, foi um dia que não foi daquele, que dia maravilhoso. Mas, cara, tem problema, vamos resolver, velho. Entendeu? Vamos encarar de frente e quanto antes você resolve o problema, diz assim, problema você tem que matar enquanto ele é filhote. Entendeu? Resolve enquanto ele é pequenininho, porque senão ele vai crescer, cara. Né? Então, igual fazenda. Né? A gente até brinca que antes de dar uma zebrona, a gente chama que tem desafio, dificuldade, problema e caos. O cara, meu gado está morrendo de fome. Cara, chegou no caos. Mas antes dele morrer de fome, ele, primeiro, começou assim, ganhou pouco peso, que é o desafio, começou a perder peso, que era a dificuldade, você entendeu? Até chegar no caos, passou por várias etapas. Tem que estar ligado quando o desafio vira uma dificuldade que vira um problema. Então é um monitoramento para só número você consegue entender. Inclusive no relacionamento, não é? Nenhum relacionamento acaba da noite pro dia. Estava maravilhoso ontem, com hoje acabou assim. E não só... Na empresa eu falo que não é. Qualquer relacionamento, cara. Qualquer relacionamento de trabalho, de amizade. Então você sempre tem sinais que a coisa está desviando do bom, né? E é isso. Na empresa eu falo muito, o pessoal não deixa doer. Quando estiver latejando, já fala. Entendeu? Porque sempre tem indicação, né? Cara, então vamos voltar aqui para o nosso contador de causos aqui. Da onde que veio isso, cara? Porque, assim, é proposital? O que você dá uma palestra contando um caos do seu Zé lá de não sei da onde e todo mundo, ninguém vira pro lado. Então, primeiro, cara, que todos os causos que eu conto são verdadeiros. O que acontece é que muitas vezes eu junto 2 ou 3 para descaracterizar. Então eu pego 3 verdadeiros, ponho um. Então, como eles são verdadeiros, como eu vivi aquilo, é mais fácil de contar, sabe? Então, porque de fato é isso. E, cara, tem cada um. Tem um que eu nunca contei, mas vou falar aqui, porque ele é assim, cara, esse é um absurdo. Não tem nada a ver com gestão, né? Mas eu cheguei na fazenda, tinha uma mulher, cara, com uma boneca. Uma boneca, andando com a boneca, para cima e para baixo, com a boneca. Daí eu falei, cara, mas o que essa mulher é com essa boneca? Né? Daí o cara falou, depois eu te conto. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, mas o que é? Passou tal. Chegou a noite e falou, me conta, o que é aquela boneca, essa mulher doida? Ele falou, não, cara, porque ela é casada com o Bugrão. Imagina, o apelido do cara é Bugrão, você consegue entender. Casada com o Bugrão. Falei, vai, e aí? Cara, e dizem que ela andou namorando com o alemão, que era o cara da oficina. Entendeu? O alemãozão de olho azul. E que ela contou pro Bugrão que se ela pegasse uma boneca e olhasse muito pro olho azul da boneca, o filho que fosse nascer, nasceria de olho azul, entendeu? Cara, puta que história! Né? E aí, todo dia eu ligava, ei, nasceu? Que cor que é o olho, né? Porque daí a mulher já antecipou o risco, né? Porque ela olhou pro olho daquela boneca lá, né? Durante sei lá quantos meses. E você vê assim, claro, uma história triste, né? No âmago dela, uma história muito ruim, uma história não é positiva. Mas, assim, desse nível de história, que é esse história não cabe, porque como eu contextualizar numa palestra, né? Mas histórias positivas, de superação tal, são mais fáceis. Então, acho que é um pouco disso de viver. Então, eu passei por vários. Uma vez eu estava conversando com a filha de um produtor e eu estava fazendo curso de coaching, Thiago. E eu precisava, então, ter horas de coaching para ganhar o certificado, né? E vai eu lá fazer coaching, né? Aí o cara falou, putz, você não fala com a minha filha, ela tá aqui me ajudando, mas ela não é desinteressada e tal. Aí eu fui lá no coaching, né? Como você se vê, né? Daí ela falou assim, não tenho nenhuma ideia. Daí eu fazendo curso de coaching, pergunta 2, né? Coaching é pergunta 1, pergunta 2. Então tá, como você não se vê? Ela falou, isso eu sei muito bem. Falei, sabe? Então me conta. Não me vejo igual ao meu pai. Aí na hora eu fechei, sessão terminada. Não, daqui pra frente é só psicólogo. Ele não é comigo, não. Eu sou perfeccionista. Não quero ser igual ao meu pai. E o cara querendo que a filha fosse igual a ele. Falei, nossa, né? Então ele falou, não, já deu, né? Meu limite. O que eu podia fazer essas 2 perguntas, eu falei, senhor, eu vou indicar aqui um psicólogo, indiquei um psicólogo e tal, que era profissional. Né? Não, você não, eu tá louco, cara. Eu não vou meter o dedo naquilo que eu não conheço. Porque isso, na verdade, isso não é audácia, tal, isso é inconsequência, né? Não vou me meter naquilo que eu não tenho condição de resolver. Né? Então tem história, cara, a história não acaba mais. Porque é muita fazenda, é muita gente, é muita coisa.
E vejo que no final das contas, se for estudar sobre oratória, cara, sempre é a história que segura, né? Sempre é um processo. Sempre. Por que você, às vezes, fica na missa de um determinado padre, de um determinado pastor, super atento, e no outro você fala, puta merda, você olha pro relógio, passou 5 minutos. Daí você olha pro relógio de novo, parece que passou mais 2 minutos. Voltou a hora, sabe quando você olha, mas voltou a hora. Tá tão chato que a hora voltou. É porque justamente, acho que aquelas primeiras pessoas conseguem estruturar uma fala baseada no começo, no meio, no fim, no storytelling, num processo que realmente faz ver. Então foi isso. Eu acredito que a jornada de palestrante, que foi ao acaso também, nunca imaginei que eu seria palestrante, daria palestra, essas coisas, mas aquela coisa, você tem um ponto B, vira o C, né? Esse foi, na minha vida, nunca ia ser palestrante, no fim virou porque, não, trabalhar com consultoria, mas e aí, você não dá uma palestra para explicar o serviço? Foi mais ou menos assim, né? Entendi, entendi. Muito legal. É isso. Acho que a história vem disso, de viver muito, de ser verdadeiro e acho que de contextualizar um pouco do storytelling, né? Perfeito, excelente. Cara, e todo mundo te vê hoje como um cara bem sucedido, à frente do Integra. Conta pra gente um pouco das dificuldades que você teve, que foram momentos mais críticos assim para você? As que teve, as que tem, né? Foram várias, né, cara? Eu vejo assim, é difícil alguém que não tem perrengue em todos os níveis. Eu vejo assim, eu até acredito que você tem algumas, né? Você tem aquela que é a pessoal, a dificuldade pessoal, é aquela, cara, a dificuldade econômico-financeira, aquela situação que você está começando, não tem grana, não tem, essas coisas não estão caminhando bem, aquela coisa você passar, naquela época eu fazia consultoria e não tinha organização nenhuma, então você saía da fazenda, tal, o cara, vou depositar, né? Aí o cara não depositava a consultoria, cara. Aí você ligava, olá, doutor Thiago, tudo bem? Caiu um dinheiro na minha conta, será que foi o senhor que depositou? Né? Então, sim. Então, acho que tem esse tipo, cara, que foi muito duro no começo, então tem esse panorama, né? Mas, assim, nunca foi desanimador. A outra dificuldade, que é a dificuldade familiar, que é aquela coisa assim, a ausência, a fazenda, um pouco o Covid, sabe, Thiago? Tá mostrando, cara, nós estamos trabalhando muito, entregando muito, e eu pessoalmente viajando, eu não estou viajando. Então, assim, claro que eu estou sentindo falta de viajar, estou sentindo falta para a fazenda. Sexta-feira eu vou para a fazenda, mas é uma questão assim de respeitar muito a realidade da fazenda, do Covid, não sei o quê, mas tem um monte de consultor amigo meu aqui que eu estou vendo, cara, amigo seu também. Cara, duvido alguém que não falou, puta, quanta viagem à toa eu fiz na minha vida. Quanta reunião, cara, eu viajei 300 km para uma reunião que eu podia ter feito online, entendeu? Então, assim, eu vejo que a dificuldade familiar, assim, para mim, sempre foi pesado. Você pegar o carro para viajar, filho correndo atrás, chorando atrás do carro, criança entrar na mala, ficar na porta, né? Sendo viajar com filho com febre, a esposa precisando de ajuda. Então, acho que esse também é um perrengue pesado, né? Mas acho que de tudo, cara, de tudo mais pesado é quando lá no seu íntimo você tem dúvida. Sabe aquela coisa assim, lá no teu íntimo mesmo, porque assim, o filho correndo atrás do carro é triste, mas você sabe que você vai voltar, que você vai ficar, e quando você estiver com eles, você vai estar com eles. Então, assim, o que eu fiz, cara, nessa jornada de viagem muito intensa, eu pus uma câmerazinha do Skype na televisão, logo que saiu Smart TV, então eles, pequenininho, ensinei a entrar no Skype, cara, fiz várias vezes tarefa pelo WhatsApp, a criança filmava a tarefa e olhava, tá, beleza, papai entendeu, né, entendeu fazer tarefa online, então a tecnologia mitigou um pouco disso, desde que você tivesse esse empenho, né? Então, de alguma forma, e quando está aquela coisa de buscar na escola, falando no celular, ô Thiago, tudo bem? Então, o contrato, não sei o que, pega aqui, né? Então, tipo, não, então vai chegar, deixa no carro, pega a criança, abraça. Então, isso também você vai aprendendo ao longo da jornada com a esposa, com o irmão e tal. Mas o que eu quero dizer assim, que quando você, naquela dúvida, quando acontece alguma coisa, principalmente com o cliente, onde ou você pisou na bola, ou o cliente pisou na bola, e aconteceu alguma coisa muito ruim, que aquilo desperta uma dúvida, se você está fazendo, se vale a pena. Acho que esse tipo de perrengue talvez seja o mais difícil. Graças a Deus, chega um momento que vai diminuindo esse tipo de dúvida, sabe?
que eu nem sei se é maturidade ou se é tempo, onde você fala, onde você entende que isso tem em qualquer profissão, cara, em qualquer fase da carreira, e que, na verdade, se você mudar eu tenho um grande amigo, cara, toda hora o cara está numa empresa diferente, e no final das contas, o problema não está na empresa, está nele. E aí você entender que no final das contas o problema faz parte da jornada. E que você ter dúvida faz parte do jogo. Não tem problema nenhum você falar, não tenho a mínima ideia. Cara, não sei. Vamos descobrir. Entendeu? Vamos descobrir. Eu tenho a impressão que é por aqui, mas eu estou inseguro. Né? Então, e acredito assim que chega um momento que a gente perde a vergonha de falar não sei. Tá? Alguns sempre tiveram mais, especialmente no começo da carreira, como consultor, tentando provar, né? E tentando buscar, e isso traz aquela ansiedade, aquela agonia. E hoje não sei, vamos descobrir. Se tiver resposta, nós vamos descobrir. Se não tiver, também nós vamos descobrir. Nós chamamos a resposta. Então, eu acredito que essa autoavaliação, autocobrança, ou você ter dúvida se o que você está fazendo está certo ou não, se isso está te levando para o caminho, isso só diminui quando você tem um propósito claro. Sabe aquela coisa, putz, a missão do Instituto é multiplicar a capacidade do agropecuarista em gerar resultado. Mas o propósito meu, cara, é acordar todo cedo para deixar o agro melhor do que ele era. Entendeu? Assim, então, eu acordo cedo para deixar o agro melhor. Porque assim, e não é uma questão assim de falar que, ai, que arrogância. Entendeu? Não é que arrogância. É um pouco disso que você está caminhando na rua, cara, tem uma latinha, você pega e põe no lixo, cara. Já deixei ela mais limpa, entendeu? Não é mudar tudo, mas não sei o que. E, na verdade, nisso, você encontra, talvez, essa força. E eu sei que é o que você tem, entendeu? Sabe? E aí, esse tipo de coisa, é tão louco isso, que esse tipo de coisa traz visibilidade, traz recurso financeiro, traz autoridade. Então, no final, aquela coisa, vamos tentar fazer... Um documentário, o cara falava assim, nós vamos fazer o difícil, nós vamos tentar o impossível. Então, terminou o documentário, é um documentário do Netflix muito legal, de um ciclista, um paraciclista, um camarada que teve poliomielite, e ele subiu o Himalaia de uma bicicleta adaptada. E aí, cara, aquelas de chorar, eu sou canceriano, né? Canceriano é meio emotivo. Fala, pô, minha esposa, tá chorando, né? Não sei o quê. Mas você vê o camarada, que falou, olha, eu quero... E ele até falou assim, quando você sai da sua zona de conforto, você consegue coisas grandiosas. Mas a maravilha é quando você tira as pessoas da zona de conforto delas. Então o cara termina mais ou menos assim, o tal documentário, um filme argentino, com os argentinos, sabe? E o camarada deu emprego pra gente deficiente, né? Não sei se a palavra é deficiente, se pode falar deficiente hoje em dia, né? Assim, uma pessoa com aquelas limitações, fazendo o lance da bicicleta. Aí a gente fala, porra, não tem problema nenhum. Não é? Não tem problema. Graças a Deus não tem problema. É isso. Então, é fazer a tua parte. Mas pensando que esse pequeno pode fazer parte do grande. Aí, cara, aí não tem jeito. Aí segunda é melhor que sexta. Entendeu? Quando você tem um propósito, segunda é melhor que sexta. E você tem que encontrar ele, porque cada um tem o seu, né? Depois pesquisa o porco-espinho, né? Na verdade, a teoria do porco-espinho que ensina um pouco a encontrar o propósito. Então, cara, e nós estamos no melhor país para o agronegócio mundial, melhor país para a pecuária. Cara, nós temos o melhor gado, nós temos o melhor sol, nós temos a melhor água, nós temos as melhores plantas, nós temos as melhores universidades, nós temos o melhor... Cara, nós temos o melhor tudo. Né? O que falta, nós temos tudo. Eu brinco, é faca, queijo e goiabada. Eu tenho um amigo, Paulo Cromo, que fala isso. Faca, queijo e goiabada na mão. Então, nós estamos no lugar certo na hora certa, cara. Sabe? Nós estamos justamente... Hoje tem um rancho, hoje tem satélite, cara, tem Instituto Integra, tem um monte de coisa legal, um monte de gente legal que quer fazer diferença, né? E nós temos um país que produz 4 arroba por hectare. Então, ou seja, tem tudo. Não é? Tem tudo para fazer. Negócio, né? O que precisa da decisão, né? É decidir. Falar bem curtinha, né? Fazer. Quero, vou fazer. Entendeu? Então, a gente... É uma coisa incrível, assim, a gente pegar o gap aí dos top rentáveis seu e pegar para a média, o gap é gigantesco, cara, tem um abismo. Né? A gente precisa subir essa barra, né? É claro que assim, todo mundo vai virar 16 vezes, cara. Já chegou desde ano que foi 16 vezes a diferença da média para os top rentáveis. É absurdo. É gigantesco. Então, 16 vezes é muita coisa, né? Então, é isso. E o fazer,
pressupõe propósito, pressupõe valores, pressupõe meta, pressupõe planejamento. E aí o gostar vem justamente, não só fazer o que gosta, mas o gostar é para você conseguir superar a parte ruim que toda profissão tem. Então eu vejo que a grande paixão não é para você se dedicar só mais, mas é porque quando vem o lado ruim, você sabe, puta, vai passar. Entendeu? Vai passar. Vai passar. E eu tô adorando essa história de 40 e poucos anos, cara, porque daí já faz 20 anos que a gente faz negócio, mas ainda se sente jovem, entendeu? Então, assim, é maravilhoso isso, cara. Eu não sei se um dia a gente vai se sentir velho, eu tenho certeza que teu pai não se sente, né? Pelo contrário, se sente assim, gás total e está cada dia melhor, por exemplo. E é isso, realmente buscar fazer mais. Levantar cedo, fazer, ajudar, ser ajudado, pedir ajuda e seguir, cara. Se a gente conseguir impactar mais fazendo, nós sempre queremos. Quantas fazendas nós queremos impactar, cara? Entendeu? Quantas fazendas nós queremos? Quanta gente nós queremos impactar? É isso, é impactar o máximo de gente e viver a pecuária, cara. E ser pecuarista, acho que todo técnico, agrônomo, tecnista veterinário, o cara tem que arrumar um jeito de ter um arrendamento ao gado dele. Cara, assim, ele tem obrigação. Fala assim, qual obrigação o veterinário tem, cara? Ele é veterinário da terra, ele tem que ter as vacas dele, cara. Mas que jeito se vira, meu? Faz parceria, presta serviço em torno de papo, põe gado, tem que ter o gado dele. Acho que todo técnico, acho não, que quem planta acho falei quase, né? Tá no livro. Acredito, né? Que todo. E o livro agora, inclusive, ele está servindo de apoio para as lives, cara, só para dar uma ideia, ó. Então aqui tem uma montanha de livro, porque eu tenho medo de acabar a bateria, então eu faço uma gambiarra para ficar com o carregador, sabe? Então, pelo menos estão servindo para a live. E é isso, eu vejo que é ter seu gado para viver na pele, para ver que é possível, para pesar um boi e ter orgulho, putz, ter 1,5 kg tanto nas águas, que é ter o boi da tua estratégia, da tua nutrição, ou também para ver, cara, que você bobeou, meu, o boi não sabe que você é o dono dele. Né? O fulano de tal, o maior veterinário do estado de Goiás, meu, se ele não cuidar, a vaca dele não vai emprenhar, cara. Não é porque ele é o dono que a vaca vai emprenhar, entendeu? Ele tem que fazer o que ele ensina para os outros, né? Eu até brinco, cara, nas minhas coisas, no meu arrendamento, eu tenho que pôr o livro 100%. Se eu não pôr o livro 100%, eu vou ter prejuízo e você é um golpista ainda por cima, né? O cara escreve um livro e ainda tem prejuízo, né? O cara é um golpista. Não é fácil. Não é fácil, tanto que ano que vem eu devo atualizar o livro, cara, tem um monte de coisa nova. Né? Um monte de coisa nova. E agora estou escrevendo, me preparando para falar de gente. Toda uma documentação sobre como atrair, motivar, manter um time. Porque, assim, nós queremos criar uma disruptura total no organograma funcional das fazendas, Thiago. Esse negócio de ter dono, gerente, capataz, peão, tá por fora. O negócio é assim, você põe o boi no meio e constrói no entorno do boi, da vaca, tudo que ele precisa. E aí você vai pondo o nome para resolver aquilo que o boi precisa e que a vaca precisa. Então, na verdade, uma forma diferente de construir um organograma funcional, muito focado no boi. Então, por exemplo, o cara do suprimento, o cara do compras, o camarada da manutenção, o camarada do escritório, o peão, o capataz, o tratorista, o dono, entendeu? Tem que trabalhar. Então, o nível hierárquico superior é o boi, como na tua empresa é o cliente, entendeu? É isso. Não, mas eu ia até te falar, né? Que na E-Ranch eu falo que a gente é pecuarista cêntrico. O seu modelo é boi-cêntrico. Então... É isso aí, boi-cêntrico, exatamente. E com isso você constrói um organograma funcional novo, cara. Onde você não deixa de falar assim, alguém tem que garantir com que entre com X centímetros, de acordo com o passo, saia com Y centímetros. Meu, se é para comer 0,3, tem que comer 0,3. Se é para o score de fezes ser 3,5 ou 3, tem que ser. Se é para dar 350 gramas em determinado momento e 800 no outro, é para dar isso. Entendeu? Se é para a água estar limpa, tem que estar limpa. Sabe? Então, é um pouco disso. Quem vai cuidar? No final, todo mundo cuida de tudo, mas morreu. Quem é responsável? Quem pensou na estratégia sanitária? Entendeu? Quem desenhou isso? Quem está com o dele na reta? Entendeu? Quem que perdeu a noite de sono para garantir, cara, que as primíparas tivessem uma perda pré-parto de 4% e não de 7%? Entendeu? Quem garantiu que fizeram um monocolostro? Essas coisas, né? Nós vamos ser interrompido aqui pelo Instagram. Você pode voltar mais uns minutinhos? Eu tenho, na verdade, eu tenho mais 10 minutos aproximadamente. Eu posso para a gente responder as perguntas, pode ser? Então isso. Então a gente volta para as perguntas. Vou encerrar aqui e a gente já volta, então. Então, beleza. Encerra, já volto para a gente responder as perguntas. Pessoal, voltando com o Cháquera aqui para a gente passar para as perguntas.
Sim, todas as lives nossas ficam salvas no IGTV e são editadas e vão para o YouTube, tá, pessoal? Só esperar o Shaq voltar. Já tá aqui. Perfeito. Opa, de volta. Beleza. Vamos dar só 100 pessoas, quantos vão voltar, hein? Será que bate umas 50 pelo menos? Metade volta? Vai para 100, rapaz. Tá doido. Aqui é... E rancho integra. Que é isso aí. Não, mas assim, existe sempre um índice aí tá falando de índice. O nosso índice de quem se inscreve, quem participa dos nossos eventos, acaba dando para nós uma visão assim, entre 45% e 55% na maior parte dos eventos é o que quem começou acaba se inscrevendo, né? Mas vamos lá, se tiver pergunta e eu souber responder, vamos lá. Vamos lá, o Ricardo Marques, 570, quais os fatores de sobrevivência e desenvolvimento do pequeno e médio produtor de leite no Centro-Oeste? Ó, o João Abidão presente aí, um abraço, João. Ó, o João Craque, amigão. Cara, produtor de leite do Centro-Oeste, né? Eu posso falar do ponto de vista de gestão? Porque claro. Eu não vou conseguir falar para ele do ponto de vista técnico, tá? Uhum. Eu não domino o ponto de vista técnico, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. A sobrevivência está única e exclusivamente ligada a produzir mais barato do que você vende. Então, isso é indiscutível. Para produzir mais barato do que vende, precisa ter o desenho da produção. Primeiro tem que dar certo no papel, para depois dar certo no campo. E tirar o efeito do mercado sobre a tua produção, especialmente no leite. Ou seja, a tua média de valor de leite deve operar com pelo menos 20% de margem. Eu tive a oportunidade de fazer algumas análises de leite já no início da minha carreira e a gente percebe que vai ter momentos que vai estar com 32 de margem, vai ter momentos que você vai estar com 8 de margem, né? Mas de alguma forma na média ponderada do ano que se consiga ter 20 de margem, mas trabalhar focado sempre Focar na margem é mais importante que ficar na produtividade. Aí você define a produtividade que vai trazer a tua margem. Mas é claro que para isso aconteça, invariavelmente, além de ele usar o que nós podemos chamar de inovação e tecnologia, que não necessariamente é usar todas as moléculas, etc., é conseguir produzir o leite da melhor forma dentro da técnica que ele escolheu, cara. Porque, às vezes, se o cara está fazendo leite a pasto, se o camarada está fazendo nas outras técnicas que existem de produção de leite hoje, por exemplo, que ele faça muito bem feito o que ele escolheu fazer. Não dá para fazer um troço no meio do caminho. Né? É para ser bom e seguir assim, mas é produzir com margem, e a margem primeiro se constrói no papel para depois se construir no campo através do planejamento. Se for para fazer, que faça bem feito e defina o ponto B, como é que vai chegar, né? E com foco na margem e fluxo de caixa. E no leite eu não abriria mão de 20% de margem final, pelo menos, depois pagar tudo. Então a ideia seria isso, né, Ricardo Reis? Mandando abraço aí. Abração, Ricardo. Abraço. Legal. Vamos lá, Chip Embryo. Hoje temos informação, pesquisas, tecnologias validadas para bombar o agro. Porque essa informação não chega, muitas vezes, à base da cadeia, que é o produtor. O que falta? Nós, cara, técnico. Discurso do técnico, entendeu? Nós estamos com o discurso errado. Entendeu? Ao invés de você discutir, o senhor quer ganhar mais dinheiro, vamos produzir um bezerro a R$800, o cara está discutindo primeiro o tamanho da estação de monta para depois falar dos R$800. Está invertido. Então, o pecuarista, quem tem que saber o mega-cal de energia metabolizável somos nós, entendeu? O pecuarista tem que saber o que ele vai fazer para ganhar mais dinheiro. Então, eu acredito que o nosso discurso técnico é um discurso frágil, é um discurso, às vezes, pela metade. Então, o que nós temos que, no final das contas, é falar assim, é ver onde aquela tecnologia vai aumentar na margem, no resultado, na diminuição de risco do camarada. Então, hoje, se falar de tecnologia sem ancorar ela no real benefício que vai trazer para o bolso do cara, vai aumentar cada R$1 que o senhor investe na minha tecnologia, o senhor ganha 10. Cara, isso não é tangível. Cada R$1 que o senhor investe na minha tecnologia, o senhor mata X boi a mais. Isso é tangível. O senhor mata o boi com tantas arrobas a mais. Isso é tangível. Então, eu vejo que o nosso discurso, a nossa argumentação
ela é pobre. É por isso. A argumentação técnica nossa é pobre. Por isso que a gente não usa a tecnologia. Ah, mas o cara é conservador. Beleza, o cara é conservador. Mas se eu chegar para o camarada e falar assim, o senhor quer produzir uma roupa mais barata? Eu falar, claro. O senhor quer ganhar mais dinheiro? Claro. Então, no final das contas, aquele cara retranqueiro, eu não vou falar para ele gastar mais. Vou falar para ele gastar menos por a roupa produzida. E para ele gastar menos por a roupa produzida, ele tem que ter uma estratégia de entre safra que ele vai gastar tanto. Porque no final o que manda é a roupa mais barata dele. Então eu vejo que o discurso é nosso. 100% culpa da técnica, cara. 100% culpa técnica, entendeu? O pecuarista que tá lá, tá trabalhando, tá fazendo, tá tentando. Ah, mas ele é retrógrado, é conservador, é isso, é aquilo. Tudo bem, tudo bem. Mas encara esse fato e, entendeu? Vira a chave, entendeu? Tira ele da zona de conforto, entendeu? Com 2 ou 3 perguntas. Hoje eu recebi um print da tela de uns consultores do Francis, que é consultor da terra lá de Cuiabá. Cara, com 3 últimas safras, cara, saiu de R$70 no ano 1, para negativo no ano 2, para mais de R$1.000 por hectare no ano 3, cara. Então, assim, ele mostrou, falou, olha aí. Eu falei, Francis, cara, sinta-se abraçado, parabéns. Cara, porque dá. Porque dá. Hoje eu vi mais uma vez, cara. Mais uma vez. Entendeu? Quando você tem foco, disciplina e tem realmente a meta e método, vai. Entendeu? Vai indo. Não dá tudo sempre certo, mas fica muito melhor do que antes, né? Com certeza. Meta e método. Acho que são 2 palavras para lembrar. Meta e método. Meta e método. Tem uma aqui que eu acho que é mais... quais as maiores dificuldades para iniciar uma startup voltada para o agro nesse tempo? Acho que essa é para eu responder, viu? Certeza. Eu acho que é meta e método. E dinheiro. Não tem muito por onde correr, não. É baixar a cabeça, trabalhar e acreditar no que você está fazendo e seguir em frente. Ponto A, B e como chegar. Vamos embora. O fator qual o fator... O Edson da Pecuária de Precisão, Edson da Truteste. Qual o fator agregado para cada real investido em produtividade? Você já fez essa conta? Tem, cara. Na verdade, nós temos uma inclinação da curva linear em todos os temas de produção. No caso da cria, não tem flexão da curva, então a produtividade ela segue linear. Nós não sabemos onde a curva tem flexão. No ciclo completo, nós começamos a ter uma inflexão com 18 arrobas e na recria-engorda com 22 arrobas. Então, assim, a gente percebe que existe uma inflexão nas curvas. Porém, eu acredito que essas curvas podem ser deslocadas, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer, cara, que nós estamos falando de um país que produz, sei lá, perto de 5 arrobas, não temos certeza absoluta, mas parece que é perto disso, né? E uma inflexão na curva, cara, na casa de 20 ela vai cacetada. Ela deve se pichar mais uma vez esse ano. Então, nós temos ainda a produtividade, ela segue muito linear a rentabilidade até os altos ganhos, né? Agora, invariavelmente, respondendo de uma forma até mais matemática, nós não devemos gastar mais que R$12 por cabeça mês para cada 100 gramas de ganho adicional. Então, assim, é fundamental que você sempre produza as arrobas adicionais com no máximo 60% do que vale uma arroba. Entendeu? No curso que eu dei, que eu faço aqui, quer dizer, que eu organizei e chama Análise P, eu ensino que toda tecnologia deve devolver 2 vezes o que ela custa. Entendeu? Porque 2 vezes o que ela custa, pelo menos, você tem o princípio da prudência. Que se as coisas derem errado, dinheiro você não perde. Então eu preciso ter uma razão benefício-custo de 2 para 1. Né? Quando aparece o 2 para 1, nós vamos. E grande parte das tecnologias do agro é 7 para 1, 8 para 1, 9 para 1. Mas 2 para 1 que a gente aprova o uso da tecnologia. Então, veja, eu faço uma análise de balanço que é assim, sem a tecnologia, quanto me sobra? Com a tecnologia, quanto me sobra? Beleza. Receita menos desembolso na versão do rebanho. Qual, no meio, eu enfio a tecnologia ali, seja qual for. Adubação de pastagem, confinamento, semi-confinamento, TIP, ATF, precoce. Eu sei quanto custa cada coisa, enfio lá dentro. Se o que sobrou lá embaixo for o dobro que eu enfiei aqui em cima, beleza. Se for menos que o dobro, vai indo que eu já vou, entendeu? Vai indo aí, meu primo chegou, vou tomar uma tereré com ele, entendeu? Porque, puta, se no papel não deu bom, no campo é que não vai dar. Entendeu? A chance de dar errado é maior, né? Maior. No papel tem que ser maravilhoso, sensacional para dar bom. Entendeu? Mas normalmente é assim. Então essa é a relação da tecnologia.
O Luiz Guilherme de Minas Gerais, MG, perguntando, não sei se é Minas Gerais, enfim, estou assumindo, onde que compra o seu livro? Faz aí a propaganda. Universidadeintegra.com, né? www.universidadeintegra.com, tem o livro lá, muito obrigado, né? Integra com 2 T's, hein, gente? Integra com 2 T's, bem lembrado. Isso aí. Isso aí, www.universidadeintegra.com. Vamos lá, mais uma aqui. Zoagro Oficial Schacker. No seu ponto de vista, o que falta para o RS se destacar mais a nível nacional da produção pecuária? Cara, o Rio Grande do Sul, ele é um estado diferente do resto do país quando você pensa em produção agropecuária ou pecuária em si. Você tem uma condição de produção distinta, você tem uma condição cultural distinta. O que eu vejo, e você tem um estado, naturalmente, como todos do nosso país, aí com uma dimensão importante. No próprio Rio Grande do Sul, você tem diferentes cenários de produção, entendeu? Você tem desde o cenário de integração agropecuária, que acontece com arroz muitas vezes, até o cenário do pampa e assim por diante, né? O que eu vejo, no final das contas, do Rio Grande do Sul, que é um grande desafio para nós, eu tenho tratado muito com um grande amigo, que é o Matheus, é que o Rio Grande do Sul, ele precisa continuar caminhando com a identidade dele, nos métodos e modelos dele de produção, muito focado em margem. O Rio Grande do Sul, em grande parte das propriedades, pelo menos assim, as que eu conheço, eu não sei se é grande parte das Rio Grande do Sul, mas que eu conheço, enquanto aqui que eu falo, Centro-Oeste, você tem uma possibilidade de trabalhar muito o resultado por área, em parte das áreas do Rio Grande do Sul, o resultado deve ser pensado por patrimônio pecuário. Ou seja, você tem, por exemplo, quem trabalha com aveia, zevém e com trevo, você tem altíssima qualidade e não necessariamente altíssimas cargas de lotação, entendeu? E aí, no final das contas, um método para Rio Grande do Sul, focado na margem, focado, claro, em entregar resultado por hectare, mas muito mais pelo resultado que vale o rebanho. Entender os diferenciais, porque nós temos uma qualidade de carne realmente interessante, e também desafios, por exemplo, com carrapato, que só Rio Grande do Sul tem, né? E que são dificílimos. Então, eu vejo assim que continuar avançando como eles já estão, no método aí, mais disruptivo, no caso, assim, não é continuar apenas fazendo o que se faz, mas é reconhecer o Rio Grande do Sul e o seu protocolo, evoluir o seu protocolo e justamente buscar, na minha opinião, é onde deveria ter as maiores margens da pecuária brasileira, quando você pensa em resultado pelo rebanho. Centro-Oeste, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, eu chamo imbatível Mato Grosso, o imbatível Mato Grosso por conta da dimensão, aí você tem outras visões. Então eu vejo muito que é fortalecer o DNA de uma pecuária rio-grandense com técnicos que foquem em realmente produzir com margens superiores. Se nós temos 30 para o ciclo completo, 35 para cria e 18 na engorda, vocês têm que ter pelo menos 3 pontos percentuais de resultado para cada etapa do ciclo, entendeu? Essa que é a minha visão que nós temos de uma internalização e refrescar os debates do método de produção. Desculpa demorar tanto para responder, mas a pergunta dele foi elaborada. Essa é a minha visão que eu tenho, assim, gosto muito, por sinal, pena que nós temos pouquíssimo trabalho no Rio Grande do Sul, gostaria de ter mais para poder contar mais história, né? Perfeito. A gente tem uma última pergunta aqui do Brincos Foca em Mato Grosso, aí eu vou até flexibilizar um pouquinho. A pergunta dele é a seguinte, Mário, você não colocou aqui, né? Peraí, deixa eu achar aqui, correu aqui. Qual é o start para sair do gerenciamento de lotes para gerenciamento individual? E assim, como me diz respeito a essa aí, eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios de você sair de uma gestão por lote para uma gestão com identificação individual. Cara, primeiro ponto, assim, só tem um jeito, na minha opinião, pra você fazer bem feito, com leitura eletrônica. Esse negócio, você tá no curral, o cara... Quantas vezes eu notei o cara falar 12,25, 12,52, entendeu? Cara, então eu vejo assim, dá para fazer sem? Dá, mas você vai ter um erro que vai matar. Então, assim, primeiro, acho que por isso que a nossa parceria avançou e por isso que a gente está... Porque, assim, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o seguinte, quanto mais acelerado você vai, mais tem que ser seu nível de controle. Se você está trabalhando em níveis de ganho de peso meta acima de 650, 700 gramas, cara,
Você tem que identificar com maior velocidade os animais, o boi ladrão, você tem que identificar o indivíduo. Quem não está bem, para você ter uma estratégia de indivíduo. Né? E a mesma coisa na cria. Você está no programa, toda fazenda que tem vaca tinha que ter seleção. Cara, não faz sentido, cara, que tem vaca não tem seleção. Assim, me explica isso, como assim não tem seleção? Então, quando você entra, né, Júnior Paulossi, nessa visão de ter o indivíduo, ele abre uma possibilidade para você subir um degrau do teu nível de gestão de rebanho, mas, é claro, isso não abre mão da meta, isso não abre mão da visão estratégica. Eu quero dizer assim que isso é obrigação para quem está nos mais altos níveis de controle, né? Então, tanto que nós buscamos em rancho aí para poder fazer essa avaliação, que os nossos clientes possam ter a chance de avaliar individualmente os animais para continuar avançando, né? Nós temos um produto que vale R$4.000, velho, entendeu? Então, tipo, não vai acompanhar. Custou R$2.000, ela vai cacetar para você comprar ele, entendeu? Então, assim, calma aí. Então, é um pouco disso que eu quero dizer. Claro que, naturalmente, são duas coisas que se somam. Então, a avaliação, no nosso caso, não é que a gente chama de avaliação por lote, a unidade de negócio é o hectare. Mas quando eu tenho um excelente controle do indivíduo, invariavelmente, esses indivíduos vão trazer um resultado por hectare. Então, quanto antes eu souber desse indivíduo, mais rápido eu tenho resultado por hectare. Então, assim, esse é o benefício. Porém, se você pôr controle individual e não souber o que fizer, às vezes você faz mais parte do problema que da solução. Tá? Dá mais trabalho e não vai agregar nada. Você tem que entrar de um jeito, cara, que dá. É simples. Sou eu. Eu passo o negócio aí. Ixi, cortou um pouco, voltou? Cortou um pouquinho. Seu travou também não? Shaker, para mim tá travado aqui merda, um pouquinho. Eu vou falar. Não, acho que tá voltando aqui agora. Pessoal, travou tudo aqui para mim. Eu não estou conseguindo ver o Shaker. Vamos aguardar uns segundos para ver se ele volta. Oi, voltou. Cara, tá inacreditável a internet, assim, inacreditável. A lástima que é. Não, assim, tá nem estado. Não vamos entrar nesse mérito, né? Rodrigo, voltei, ó. Travou, mas voltamos. Voltamos. Vamos fazer os finalmente aqui, te liberar, porque nós já passamos do seu tempo. Ó, só para te falar, voltaram 70 pessoas, viu, cara? Aí, ó, tá vendo? A estatística aí foi top. Né? Foi bom. Shaker, cara, sem palavras para te agradecer. Tanto isso aqui, o teu tempo, a tua parceria. Eu acho que a gente só tem a ganhar e aprender contigo. E obrigado pela confiança. Acho que estamos aqui trabalhando arduamente para superar a tua expectativa. Amém. Tenho certeza disso, cara. E nós também. Né? Agradeço, Thiago, você, a toda a tua equipe, a todo mundo que entrou aqui, as mais 100 pessoas que entraram. É um prazer poder estar com vocês. E vamos seguir, né? Um degrau por vez. Né? Que aí a gente chega lá. Grande abraço. Valeu, moçada. Obrigado por tudo. Abraço. Sempre. Até mais. Falou. Valeu.